Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do impacto das manifestações de 13 de março. Entrevista o Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação e professor titular da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por estar aqui no dia seguinte, day after. Só se fala naquela manifestação de ontem, que está sendo entendida como a maior manifestação na história, manifestação política na história do país. Em que medida esse significativo clamor pode impulsionar o desfecho para a crise política que está instalada? Vai impulsionar sim, boa noite. Vai impulsionar sim, Maria Lídia. É claro que a opinião pública influi sobre o Congresso Nacional. Este balão inflado da opinião pública a partir de ontem vai funcionar como pressão para o Congresso Nacional tomar decisões mais aceleradas. Na minha visão, quinta-feira já, desta semana, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai abrir o processo de impeachment. Seja qual for a resposta que o Supremo Tribunal Federal der aos embargos de declaração que ele pôs junto ao Supremo. Ele vai aceitar e vai imediatamente, na minha visão, abrir esse processo com a instalação da comissão especial que vai analisar o processo, que será, segundo o acórdão do Supremo Tribunal Federal, será feita por meio da indicação de líderes. Agora, será feito segundo aquele rito que será determinado na quarta-feira pelo Supremo. O Supremo já definiu o rito. Não, ele definiu o rito, mas há embargos, há recursos. Ele vai aceitar ou mudar alguma coisa. Quer dizer, Eduardo Cunha, colocando o impeachment, o processo em andamento, ele vai seguir a orientação, seja qual for, com mudança ou sem mudança. É isso aí, Maria. É isso. Seja qual for. Na minha visão, modesta visão, o Supremo vai confirmar o acórdão que deu. Ou seja, comissão especial decidida pelas lideranças, indicação de lideranças e não pelo plenário. Trazendo para as manifestações, o efeito daqueles milhões de pessoas em todo o Brasil que foram clamar pelo fora Dilma, combate à corrupção e exortando o nome do juiz Sérgio Moro na luta contra a corrupção, a Lava Jato. No seu entender, poderá haver uma grande mexida partidária, migração, a base de Dilma? Pode, porque ela pediu diálogo hoje. Ela quer que haja uma conversa com a base, haja entendimento. Depois da manifestação, tem espaço para isso? Porque os tais milhões que estavam na rua são tão somente eleitores. Aí a indagação. Maria Lídia, na minha visão de analista, faço análise política há 35 anos, o governo chegou ao fim. Difícil segurar um barco afundando. Todos os políticos estão querendo, evidentemente, saltar do barco para se salvar, claro. Então, difícil tirar coelho da cartola para tentar salvar o governo. Economia não vai dar resposta. Política, todos saindo. Então, levar o Lula como primeiro-ministro da Casa Civil, como ministro da Casa Civil, que eu chamo de primeiro-ministro, poderá até ser uma solução de curto prazo, vai levar de barriga mais adiante, mas não vai se sustentar. Oferecer o quê? Então, eu acho que vai haver sim, na minha visão, uma decisão importante, inclusive a partir do PMDB, que deu 30 dias, no máximo 30 dias, para desembarcar do governo. Então, eu vejo que o governo está chegando ao fim. Como sair desse imbróglio? Essa é a questão. Então, tem a via do impeachment, mas, na minha visão, tem um problema, Maria Lídia, que é o seguinte. Muito bem, instala-se o impeachment. E qual é o leitmotiv, a causa principal? Pedalada? Aí é quando eu acho que... Está esvaziado. Nesse ínterim, nesse tempo dos 40, 45 dias, virão novas delações, premiadas ou não premiadas, enfim, que vão arrastar a presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio para o centro do furacão. Aí não tem mais jeito, porque nós temos a delação primeira do Delcídio,
nós temos a delação premiada dos executivos da Andrade Gutierrez, nós temos a delação premiada da secretária do Marcelo Odebrecht, temos possivelmente até a delação premiada do João Santana e da mulher. Estes fatos vão corroborar situações já delatadas, já sabidas. E isso vai... Quer dizer, aumenta a vulnerabilidade, no seu entender, tanto da presidente Dilma como do ex-presidente Lula. Sem dúvida. E Michel Temer? Michel Temer também fica vulnerável, porque o nome dele também foi citado em delação premiada. Além disso, na citação, envolve questão de dinheiro para a campanha eleitoral que elegeu Dilma. Ele faz parte da chapa e o processo está correndo no Tribunal Superior Eleitoral. Michel Temer também está mais vulnerável? Deixa eu dizer, eu procurei até averiguar a fundo essa questão. O Michel Temer tem dito o seguinte, que ele, por exemplo, estaria patrocinando o nome do Jorge Zelada para a diretoria internacional da Petrobras. Ora, este caso ocorreu em 97, antes da Lava Jato. E foi por indicação da bancada mineira, que chegou para ele, deputados, inclusive liderando, um deles está ainda vivo, que é o Mauro Lopes, o outro deputado Fernando Diniz, que chegaram em nome da bancada mineira para indicar. O presidente do partido tem que endossou isso. Quando aconteceu o caso com este cidadão, Rogelado, ele, Michel Temer, não deu mais apoio. Então, essa é a relação que existe na Lava Jato. E eles, entendeu? Eu procurei verificar essa situação, Maria Lídia. Então, sobre esse aspecto, e isso foi em 97. Sei, quer dizer que no seu entender, então, Temer não estaria vulnerável por essa Em relação razão. ao TSE, você sabe que as contas de doações são separadas, as tesourarias separadas. Apesar da aprovação conjunta das contas, nós tivemos contabilidades diferenciadas. Bom, então, mas o tribunal precisa entender assim, né? Pois é, hein? Se o tribunal vai entender assim, saberemos depois. Exatamente. Porque ele pode impugnar a chapa, os dois. Exato, pode. A eleição Agora, dos esse dois, processo do TSE, Temer e Dilma. Na minha visão, Maria Lídia, do TSE, é um processo a longo prazo. Porque isso vai ultrapassar este ano, porque tem recursos aqui e acolá e vai para o Supremo. O TSE é muito mais longo do que o impeachment, que é uma decisão política e imediata. Certo. Agora, se, de fato, o ex-presidente Lula aceitar ser ministro de Dilma, se ele conseguir, Dilma ganha uma sobrevida, se ele levar Henrique Meirelles, como está sendo cogitado, não sabemos se vai, se não vai. Se houver qualquer movimento de mercado favorável, de mais confiança, de empresários que gostavam tanto de Lula, eles se davam todos tão bem, e aí mais investimento, qualquer coisa de aquecimento da economia, isso não pode significar a sobrevida de Dilma e o processo de impeachment realmente não ter o suporte político que se supõe que vai ter pela condição que ela está atualmente? Ela reverte isso? Maria Lídia, veja bem, o que é que Henrique Meirelles poderia fazer? Qual é a guinada econômica que ele poderia dar? Primeiro, o PT, ala e majoritário do PT, quer uma viravolta na economia. Como? Implantar a nova matriz econômica, que é acesso ao consumo, massificação do consumo, abrir o crédito. Cadê o dinheiro? Utilizar as reservas brasileiras, 370 bilhões de reservas, utilizar, o país vai empobrecer. Para isso aí, o país quebraria. Então, eu acho que chame o De Gaulle vivo, Winston Churchill vivo, e não dariam solução a esse problema. Nós temos que criar situações fortes do país para mudar a economia, mas no longo prazo. Não se muda a economia da noite para o dia. Não há milagreiro no país. E o Lula, se for para lá, ele vai tentar articular com o Congresso e depois o Congresso vai dizer, você está nos oferecendo o quê? A cargo? Ninguém quer mais, essa altura ninguém quer cargo, está todo mundo saindo, Maria Lídia. Bom, agora eu tenho aqui uma última questão, que é sobre a avaliação que o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, fez da grande manifestação de ontem. Ele concordou
que foi significativa, entretanto, fez a ressalva que foi uma manifestação produzida por grandes empresários da Fiesp, pelo Grupo Habib's aqui em São Paulo. Então, com isso, ele desqualifica aquilo que ele mesmo reconhece em termos de significado. Eu quero entender se, nessa avaliação, Jacques Wagner tem aí um tom de despeito pelo tamanho, pela amplitude daquilo que vimos ontem, ou se ele, né, não sei se por querer ou sem querer, também desqualifica as manifestações organizadas pelo PT e movimentos sociais que mobilizam e oferecem às pessoas atrações, condição de poder chegar até o local combinado. O que aconteceu nessa avaliação do ministro da Casa Civil? O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, ele, no fundo, quis dizer que foi um discurso mais plural, mais geral. Claro, sociedade organizada de 92 para cá, ela é muito mais consciente. Na época do Collor, Marília, o alvo era o Collor. Hoje o alvo é PT, Dilma, Lula e não só. Os velhos políticos, as velhas lideranças, a contra-corrupção, a favor do Sérgio Moro. Então o discurso é plural. Se ele quis dizer isso, parabéns, Jacques Wagner, você quis dizer que o discurso é mais plural. Mas não venha dizer, não venha diminuir a manifestação. Foi a maior manifestação brasileira do Brasil em torno da política. Então eu acredito que a partir dessa manifestação o Brasil será outro. Porque a sociedade demonstra sua vitalidade, democracia participativa, democracia direta, povo das ruas. São lá 3,5 milhões de pessoas no Brasil todo. Não pode desprezar isso, Maria Lídia. Então, acredito que o ministro quis simplesmente desqualificar. Ah, mas foi organizado. Claro que foi organizado. E é bom que seja uma mobilização organizada, porque isso significa organicidade social, significa presença do povo organizado nas ruas. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.